pessoal, vamos. Não, Ficou claro a viagem que a gente fez. Infelizmente eu não consegui gravar para deixar registrado para vocês. Até pus para gravar, mas não deu sequência. Mas ficou claro que quando a gente avalia a coloração, eu estou avaliando indiretamente o sistema vascular e a condição nutricional da pessoa. Então quando eu falo, uma pessoa está num quadro de anemia, eu consigo detectar uma possível anemia fazendo a coloração da pele das mucosas. E é muito nítido quando você pega realmente um paciente anêmico. Por que eu gosto de falar essas coisas? Porque vocês precisam ter a curiosidade. Eu tenho internado aqui na enfermaria um paciente anêmico. Ela não vejo o climinha. Então vem cá. Essa mão minha aqui não. Venha que eu vou lhe usar. Como é que a gente faz? A partir da próxima aula no laboratório, tá, Caio? Não sei se te falar. Fechou. Você vai conversar com a pessoa. Quando a gente observa a pessoa, eu já estou olhando a face da pessoa. Percebe que mesmo eu não puxando, minimamente a gente consegue ver as mucosas? Que é os testes que você vai fazer nos ambientes sociais. Por que vocês têm que fazer isso? Para vocês ganharem experiência. Quanto mais pessoas vocês prestarem atenção, e é engraçado, porque quando eu era aluno, aí eu ficava olhando assim as pessoas, e aí as pessoas ou ficavam nervosas, tipo, tá olhando o quê? Ou achavam que eu estava andando em cima. Você não, filho, eu só estou treinando. Eu estou trabalhando, só estou observando. Só estou observando. Para o paciente, você pede para ele olhar para cima e puxa a mucosa para baixo. Ok? Ó. Tá ok? Tudo bem? E aí, é treino. Porque vocês vão bater o olho nisso aqui, vocês, mas ela é branquinha. Ok, mas vocês vão bater o olho e vocês vão ver, muito. É um vermelho mais claro. E tem pessoas que nem vermelho ficam. E aí tem que treinar nas pessoas de pele, me desculpa, porque eu não sei como falo, pele preta ou pele negra, tá? Tem gente que gosta de se chamar de preto, tem gente que gosta de se chamar de negro. Aí vamos agora pegar aqui, deixa essa mão roxa aí. Ok? Vamos pegar duas coisas, eu vou esquentar a mão na Adriana, ok? Vamos esquentar a mão dela. Levanta a mãozinha aí para a galera ver. Por que a mão dela está roxa? Isso, nós temos agora aqui uma baixa temperatura. Então, olha a diferença, quando a gente aquece a mão e não aquece a mão. Por que a mão dela ficou roxa? Por que a mão dela está roxa? Deve estar chegando na temperatura de 75. A gente vai falar mão roxa? Não, nós vamos falar mão cianótica. Por que a mão fica cianótica? Baixa a temperatura, melhora. Vasoconstrição. Aonde a gente chegou? O que é o vermelhinho que eu estou vendo? É o sangue, é a hemoglobina e o hematoma. É ele que vai deixar a mucosa e a pele com esta coloração viva. Se eu não tenho fluxo sanguíneo, logo o sangue não chega naquela região. Por exemplo, da hipotermia aí das mãos da Adriele. Se o sangue não chega naquela região, logo vai chegar hemácias? Vai chegar hemoglobina e hematoma? Vai chegar então a cor vermelha? Não. Nós vamos, não nesta disciplina, mas eu vou dizer para vocês o dia que a gente vai fazer. Sexta-feira à noite eu vou ensinar os alunos a colher gasometria arterial e sangue venoso. Vocês vão perceber a diferença da cor do sangue arterial para a diferença da cor do sangue venoso. O que dá essa cor vermelha viva é o sangue das artérias. Um vermelho muito diferente. Porque ele vem com muito oxigênio.
Por isso que nessas representações a gente coloca o sangue arterial vermelho e o sangue venoso azul. Não é que ele fica azul, né? Ele tem uma quantidade menor de oxigênio. Por ter uma quantidade menor de oxigênio, né, você vai alterar a coloração do hematócrito. Tá? Então, no final das contas, quando eu vejo ali a coloração vermelha, eu estou avaliando a quantidade de sangue que está chegando e a qualidade do sangue que está chegando. A qualidade do sangue vai ser um reflexo do aspecto nutricional desse paciente. Pode ser que o paciente tenha uma redução de HB e HT, mas ele ter uma boa nutrição? Claro que sim. Ele pode ter feito uma cirurgia extensa, ele pode estar com uma ferida extensa, ele pode ter tido uma hemorragia, uma perda de uma grande quantidade de sangue. Então, isso também pode fazer com que ele reduza a qualidade do resultado do exame de hemoglobina e hematoma. Diga, Kaique. E no caso da trombose? Então, trombose é outro problema, tá? Aqui nós não estamos avaliando trombose. Lá embaixo, nós até vamos avaliar se o indivíduo tem risco ou se ele já está desenvolvendo varizes. Até também pode ser um reflexo do quadro trombolítico. Trombose é outra coisa, tá? Trombose venosa ou trombose arterial é a formação de alguma coisa sólida que pode entupir o sangue ou já entupiu o fluxo sanguíneo. E a gente nem vai avaliar este contexto, tá? Aqui eu estou avaliando a qualidade do sistema vascular que está trazendo o sangue até a extremidade e a qualidade deste sangue. Se o sangue estiver ruim, pode ser um indicativo desses problemas que a gente viu no sangue. Tudo bem? E aí, por fim, na inspeção, percebe que a gente só usou o quê? O olho, o dedo e o conhecimento. Eu não usei nenhuma máquina de saúde. Eu não usei nenhum equipamento de saúde. Nós vamos avaliar aqui o turgor. O que é o turgor? O turgor também indiretamente avalia a capacidade nutricional do indivíduo. E aí eu não estou avaliando calorias, eu não estou fazendo nada de IMC. E quando a gente chegar em calorias, não me interessa apenas o IMC. Vou pegar o exemplo do Kaique. O Kaique puxa ferro. Então ele tem um peso mais elevado para a estatura dele, mas não porque ele está obeso. É uma falha do IMC. O peso dele é mais elevado porque ele tem uma massa muscular mais elevada e não uma massa adiposa mais elevada. E aí nós vamos ver qual que é o problema da massa adiposa, né? Principalmente na região, né, quando se acumula nas vísceras. O turgor, eu vou avaliar a elasticidade da pele. E quando eu avalio a elasticidade da pele, a principal componente que eu avalio é a hidratação. O principal componente que eu avalio é a hidratação. Num segundo momento, você até pode ter um paciente bem hidratado, mas com déficit de proteína, esse paciente até pode ter uma alteração do turgor. Mas classicamente, a regra é: o turgor vai estar alterado se o paciente estiver desidratado. A questão da pele seca, por exemplo, não interfere. Não. Dá para ver a hidratação. A pele seca a gente vai ver de outra forma. Aqui me interessa a hidratação corporal. Então, o que nós vamos fazer na questão do turgor? Região do antebraço, ok? Tanto faz anterior ou posterior. Eu vou fazer uma prega. Aí eu conto 1, 2 e solto. Ela tem que voltar à posição normal em menos de 2 segundos. 1, 2, óbvio. 1, 2, solta. A pele volta ao normal. Tá? Óbvio, aqui, por isso que eu falei para vocês no começo da aula, não avalie o paciente
você vai buscar explicações do porquê dessa alteração. Ah, e se o resultado não for alterado? Ótimo, melhor ainda. Eu não quero que a pessoa fique doente, eu quero que a pessoa bem. Tá? Vão ter pacientes, pouco importa a idade, que você vai puxar a pele do paciente e você vai soltar e ela vai continuar lá. Ok? Aí aqui nós estamos trabalhando com adultos. Óbvio, no idoso já tem o enrugamento natural da pele. O turgor da pele do idoso ele é diferenciado. Então todos os valores que nós trouxemos para cá, nós vamos estar trabalhando no adulto, que é a maior quantidade de pessoas que a gente tem, né, neste momento. Professor, eu quero me especializar em idoso. O próprio nome diz, é especializar. Tudo que você aprendeu no adulto, você vai entender as diferenças do processo do envelhecimento. Tá? Então, o turgor da pele, você vai ver principalmente no antebraço. E ele tem que retornar em menos de 2 segundos. Tudo bem? Ótimo. Por fim, eu vou explicar o que é, mas aí a gente vê na semana que vem. Nós vamos trabalhar com panturrilhas livres. Não é nem por fim. Antes de eu chegar na panturrilha, deixa eu falar aqui um asterisco. Gânglios linfáticos. O que são os gânglios linfáticos? Primeiro, o que é o sistema linfático? Porque aqui são as veias, aqui são as e aqui são as. Cadê o sistema linfático? 97% do fluxo sanguíneo circula por veias e artérias. 100% nas artérias, 97% volta para o coração pelas veias. Apenas 3% do líquido do sangue, e não é o sangue, é só o líquido, circula no sistema linfático. Apenas 3%. Em alguns casos pode chegar até 100%. Percebe que a quantidade de líquido do sistema linfático ela é muito baixa. Então, para que serve o sistema linfático? Não, aí são os gânglios. O sistema linfático serve para ajudar a trazer este líquido de volta. Vamos decorar os gânglios, perfeito. Axilas, nós vamos ter gânglios axilares, gânglios cervicais, gânglios peitorais, e aí nós vamos ter também os gânglios inguinais. Ok? Tem gânglios em outros lugares? Sim, os principais são esses. Para nós, né, nós vamos trabalhar. Como é que vocês vão decorar o que é um gânglio linfático? Decora o gânglio linfático como uma blitz policial. Você está voltando lá, né, de algum lugar, e aí você vê que o trânsito de determinada rua ou avenida está diminuindo, e aí você vai andando lá com o seu carro, e aí você percebe que tem uma blitz. Beleza? Policial. Para que serve a blitz policial? Para fazer uma verificação de possíveis casos suspeitos. Né? E aí cada blitz tem um objetivo. Né? Ou detecção de entorpecentes, travou o trânsito que está procurando alguma pessoa que pode ser presa por um crime que acabou de cometer, ou, mais comum, a blitz por questões, né, de legalidade do veículo com relação ao pagamento dos impostos. Beleza? Ótimo. Aí o indivíduo está aqui numa blitz aqui. Beleza? Só que tem ruas paralelas. Se eu passasse nessas ruas, eu seria pego pela blitz? Não. Então você percebe que a blitz policial ela é algo bem
seu alcance. A maior parte das ruas não são afetadas pelas blitz. Só aquela. Então, todos os veículos que passam por outras ruas não são afetados por estas blitz. Ok? Quando eu penso no sistema linfático, ele é a mesma coisa. Os gânglios linfáticos é como se fosse uma blitz policial. Porque lá nos gânglios linfáticos, nós vamos ter células imunológicas. E estas células imunológicas, assim como a blitz, tudo que passar por aquele gânglio vai ser avaliado. Algumas vão parar para uma análise mais, uma atenção maior, outras apenas uma observação. E aí o policial fica mandando você passar. Tudo bem? Assim como a blitz, ou gânglio linfático, pega muito pouco do que circula no sangue. Muito pouco. Então o gânglio linfático, ele até pode indicar em que momento que o gânglio vai estar palpável. Quando eu tiver alguma ou infecção, ou inflamação, ou um processo tumoral naquele local. Ele é muito específico para aquela região. Então, quando eu estou aqui com a região cervical, ou vou ter uma infecção, ou uma inflamação, ou um processo tumoral próximo desta região. Muito comum, por exemplo, nas mulheres que têm câncer de mama. Aí você pega os gânglios linfáticos palpáveis na região axilar. Às vezes o gânglio, ele acusa antes do câncer. Você olha assim, a mulher fala assim, nossa, eu estou com um caroço estranho aqui. Aí você palpa a piscina da mulher, você sente, literalmente parece uma azeitona mesmo. Quanto mais agressivo for o processo, maior é o tamanho do gânglio. Menos agressivo for o processo, menor é o tamanho do gânglio. Então, exemplo, toda infecção vai dar gânglios palpáveis? Toda infecção de garganta? Não estou com a garganta que eu não consigo urinar. Vai te dar gânglios palpáveis? Não, porque é o exemplo da blitz. Não é tudo que vai passar, não é todo o líquido que vai passar por aquele gânglio. E o gânglio só vai ficar inchado, só vai ficar demasiado, só se tornará palpável se o micro-organismo, ou o agente inflamatório, ou tumoral, passar por aquele gânglio. Se ele estiver circulando na veia, vai inchar o gânglio? Não. Porque o sangue não passa pelo sistema linfático. Então, os gânglios linfáticos, eles são importantes a gente entender. Nós pegamos principalmente os cervicais e os axilares e os inguinais, mas não são todas as pessoas que terão. Mas se eu fizer uma avaliação e detectar na palpação superficial que eu tenho um gânglio linfático palpável, isso é um paciente que precisa ser melhor avaliado. Porque ele pode ter ou um processo infeccioso, ou inflamatório, ou cancerígeno, ou os três. O que ele tem? Não sei. Precisa ser investigado. Tá? E para a gente finalizar, nós vamos pegar aqui, finalizar a parte da inspeção, que é só a observação, né? Mas você percebe que a gente aqui fez alguns toques, fez algumas palpações. Nós vamos falar das panturrilhas livres. O que seria as panturrilhas livres? Apoia o calcanhar de vocês aí e dá uma batidinha na panturrilha. Mexe na panturrilha. Mas apoia. Tem que estar apoiado. Apoia. Você percebe que ela vai de um lado para o outro. Né? Ela está mole. Isso, ela está mole. Ela consegue, não é bater, é jogar de um lado para o outro. Está meio durinho. Sim, está meio durinha porque você caminha.
mas é aquela dureza do turgor muscular. Relaxa. Mas aqui você percebe, ó, ela está mole. Ela consegue ir, ela vai de um lado para o outro. Eu aperto ela, eu até sinto em algumas pessoas que ela tem um turgor maior, né, um tônus muscular maior, mas ela consegue se movimentar, ela está solta. O nome disso é panturrilha livre. Ok? Quando o indivíduo tem ou um processo de trombose de veias, né, da região da perna, lembrando, o que é perna mesmo? Para vocês que eu falei, não foi? O que é perna? Não, membro inferior é membro inferior, perna é perna. A perna faz parte do membro inferior. O que é perna mesmo? É a parte do corpo que vai do joelho até o tornozelo. Beleza? O calcanhar já faz parte do pé. Tá? Coxa é do joelho até o quadril. Da mesma forma, braço. Braço é só do ombro até o cotovelo. Antebraço, do cotovelo até o punho. Beleza? Então, quando eu estou falando de pernas, eu estou falando apenas da região que vai do joelho até o tornozelo. Aqui nós temos um conjunto de veias profundas. A principal é a safena. Mas existem outras. Se eu tiver um processo ou de trombose venosa, ou um processo de varizes, e aí se vocês conhecerem alguém que tem varizes, faz a avaliação da panturrilha dela. Pede para ela deixar a perna relaxada, e aí você pega a panturrilha dela e joga de um lado para o outro. Né? Lá embaixo eu vou mostrar as minhas. Na perna direita eu tenho varizes, na perna esquerda não. Na canelada, né? Porque eu estava com boitada, e estourou uma vez. A panturrilha minha direita ela é mais dura do que a panturrilha esquerda, porque a direita eu tenho varizes, na esquerda não. Então você percebe, é um exame simples que você consegue pegar trombose e varizes. Tem paciente que nem imagina que tem. Tá? O objetivo das panturrilhas é verificar ou elas estão livres, quando elas estão normais, ou elas estariam endurecidas. Endurecida no sentido de não dura, porque está musculosa, mas endurecida no sentido de presa, que ela não vai de um lado para o outro, parece que ela está colada no osso. Né? Isso mostra um problema vascular, principalmente venoso. Tá? Então aqui as panturrilhas livres, né? Nós vamos fazer a avaliação do refluxo venoso. Na bolinha do olho não se olha nada? Oi? Ah, sim, tem bastante coisa, porque a gente está fazendo só uma introdução. Vai precisar avaliar? Assim, nós somos enfermeiros. Eu avalio toda a esclera e a íris de todos os pacientes? Não faço essa avaliação. Em que momento que eu faço a avaliação oftalmológica? Quando eu estou na UTI. Imagina a possibilidade de uma lesão neurológica. Aí eu faço a avaliação, né, ocular. Caso contrário, na hora da UTI, o paciente está consciente, conversando, orientado, não tem problema com isso. Okay? Não estou dizendo que não é importante. Só que aqui nós somos enfermeiros. Vamos retornar. Imagina, você tem 10 pacientes. Você leva 10 minutos, porque vocês, num primeiro momento, vocês vão levar muito tempo para avaliar. E aí, quanto mais vocês vão trabalhando, menos tempo vocês vão levar para fazer a mesma coisa. Isso é técnico, você já entendeu isso. Quando você começou a trabalhar, você levava meia hora para dar um banho. Hoje você dá o mesmo banho em 10 minutos. Aí eu tenho 10 pacientes. Se eu levar 15 minutos pensando na avaliação e escrevendo, eu vou levar 2 horas e meia só fazendo isso. Eu não tenho esse tempo. Vai dar para avaliar tudo? Claro que não. E aqui, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, você vai fazer em todos os pacientes? Claro que não. Mas tem coisas que
que a gente faz. A observação da coloração, isso é óbvio. Você já bate o olho, você vai falando com a pessoa, e aí você vai perceber, você fala, meu, parece que você está meio escurado. Dá licença, dá uma olhadinha para cima, por favor. Porque aí você já não vai em todo mundo. Num primeiro momento, sim. Por quê? Porque vocês precisam treinar. Eu trabalhava na ortopedia, o pessoal tirava uma sarra da minha cara. Porque todos os pacientes iam ao hospital. Eu falei, você está na ortopedia, por que você é ausculta? Porque eu tenho certeza que eu não vou morrer. Não é aqui que eu quero me aposentar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu queria chegar na sala de aula. Então eu quero ser bom em ausculta. Eu não quero ter dúvidas. E vários pacientes eu colocava e eles não tinham problema nenhum. Eu não ouvia. Por quê? Porque eu era inexperiente. Eu precisava auscultá-los lá? Não. Por que eu vou usar auscultar? Porque eu precisava, não ele. Eu precisava para eu ser um profissional bom. Não é. Da mesma forma, coloração. Vários pacientes, eu olhava no começo, eu olhava todo mundo. Hoje, você chega, né, na pessoa, você já bate o olho e você já fala, está meio escurado. Sim, por gentileza, aí você olha já mucosa, olha a mão, você fala, ok, aí você começa a fazer perguntas para aquele problema. Eu não fui buscando um problema, eu fui buscando entender quem era a pessoa. Todas as pessoas eu faço avaliação de panturrilha livre? Não, você acha que vocês que são jovenzinhos, você tem algum desconforto na pele? Tem alguma sensação de queimação quando você vai dormir? Não. Tem sinais de varizes? Alguém da sua casa tem varizes? Não. Você acha que eu vou fazer avaliação da sua panturrilha? Não. Vou fazer nada. Por quê? Porque tempo é muito mais do que dinheiro, tempo é vida. Mas uma pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma sensação, e quem tem varizes é exatamente assim que ele vai descrever, é exatamente assim que eu sinto. Tem horas que parece que tem ácido, eu sinto como se fosse um ácido correndo na minha panturrilha. Porque o refluxo ele vem muito lento. E aí você começa a ter problemas, né, da osmolaridade desse sangue que está indo muito devagarzinho. Se não for tratado, você pode ter úlceras venosas, que aí é um problema extremamente grave. Porque as pessoas, geralmente mulheres, elas procuram primeiro clínicas para tirar as varizes. Mas ali seriam mais os vasinhos. Os vasinhos periféricos não são varizes. Ok? Varizes é um outro contexto. Lá na próxima aula eu até explico um pouquinho melhor o que são varizes. Aqui a aula de hoje não é de sistema venoso. Varizes é só o sistema de válvula. E aí ele vai inchando. E aí esse sistema de válvula se torna ineficaz no refluxo venoso. Diga, Adriana. Quando as pessoas, só é uma dúvida só, que as pessoas ficam seguras meio para pegar aqui, só não estourou vacina, é verdade? Sim. Acontece, fala que passou nervoso, estourou, então é normal mesmo. Pessoas principalmente muito nervosas ou que estão expostas a um calor extremo. Sai de um lugar muito frio e vai se expor ao calor, né, do sol, e aí pega uma vasodilatação muito rápida. Sim. Mas é nada perigoso. Normal. Tudo vai depender de cada caso. É comum? Sim. Ok? Pode gerar um risco? Depende. Cada caso é um caso. Mas é comum, vocês vão ver bastante. Assim como, por exemplo, o estourar o vasinho da mucosa ocular, ele é bem comum quanto estourar o vaso da mucosa nasal. Você fala, nossa, eu estou aqui nesse calor extremo, meu nariz começou a sangrar aqui, o que aconteceu? O vaso acabou não aumentou, dilatou demais isso. Né? Pode acontecer? Claro que sim. E percebe que aqui na nossa avaliação, eu não coloquei avaliação de genitais e nem de mamas. Porque nós estamos fazendo uma avaliação muito geral e inespecífica. Eu preciso avaliar a mama de toda mulher? Não. Ok? Não preciso. Vou avaliar o genital de todo paciente? Não preciso. E aí, óbvio, só para finalizar, eu sempre vou ver a questão de ressecamento de pele. Como é que eu vejo ressecamento de pele? E ressecamento de cabelo, que também pode ser um indicativo nutricional? Pode, mas às vezes é a natureza da pessoa.
mesmo ela comendo bem, mesmo ela se hidratando, ela tem. A pele, a gente, você vai fazer isso aqui, você vai pegar a unha e raspar. Se a pessoa tiver a pele seca, vai ficar uma marca branca. Mas talvez tá oleosa, né? Não, isso é oleosa, Depois de creme, professor. Não, mas não é que a pele é branca, você vai raspar a unha. Ó. Aí quando você raspa a unha, olha o caminho branco. E você sabe que a pele é seca? Olha o barulho que faz. Ó. Olha a diferença. Ó. Que barulho. Aqui ele é diminuído. Por quê? Porque o óleo permite a mão esfregar. Então é só isso. Você só vai pegar o dedo e raspar. Ó, fica marcado. Mas é creme. Porque aí a pele é seca. Mas ó, aqui no meu olho dá pra ver, ó. Sim. Mas precisa hidratar. Né? E aí não é porque a sua pele é branca. A pele seca vai ficar esbranquiçada. Né? Você vai ver literalmente a marca que aonde passou a unha. E aí você já sabe, olha, essa pessoa, se estiver internada na sua enfermaria, você já sabe que ela vai precisar de um processo de hidratação. Todos os lugares vão lá? Não, mas às vezes você pode falar para o próprio paciente. Né? Qual que é o problema da pele seca? A coceira. Quem tem pele seca, tem coceira. E muitas pessoas vão ter problema de coceira, vai no médico, vai em vários médicos, até achar alguém que tenha experiência, seja o médico ou o enfermeiro, para falar assim, as suas coceiras é porque a sua pele é seca. Quando você começar a lavar bem a pele e depois hidrata, a sua coceira desaparece. Eles ensinam a fazer tudo, né? Eu tenho o mesmo problema que você. Eu quero enxergar o sabonete. Eu tenho que passar sabonete debaixo do chuveiro. Eu não posso passar fora do chuveiro. Eu tenho que passar o sabonete. Que sabonete que você usa? O sabonete comum, porque o sabonete que eu tinha que usar é um absurdo. Uso o Dove. Dove. Eu tenho o mesmo problema que você. Se eu usar qualquer sabonete comum, a minha pele vira uma porcaria. Só Dove. Aí a minha esposa falou assim, eu comprei um Nivea para você que também tem hidratante. Eu disse, não serve. Ela, não, mas testa. Eu falei assim, eu já testei, não serve. Nível da coceira. Né? Eu tenho que passar debaixo do chuveiro o sabonete. Se eu Não. passar fora, Compra o Dove. amém. Compra o Dove. No chuveiro mesmo já fica. E é isso mesmo. Se eu passo, por exemplo, o sabonete que a minha esposa toma banho, a pele parece que ela vai rasgar, que ela vai estourar. Dove. Uso Dove. E aí termina o banho, e aí tem que se hidratar no banho. E se não se hidrata, cara, dá uma coceira que você se coça e sangra. A pessoa que está vendo você sangrar fica na agonia e você não sente a dor do sangue, do corte. Você só sente vontade de continuar coçando. Porque dá muita coceira a pele para quem tem pele seca. E aí não tem o que fazer. Então, o melhor sabonete, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que eu vejo que tem esse problema, é o tipo de novo. Ou aquele sabonete de bebê. Né? Isso. Eu não me adaptei. Eu também não, pra mim. Mas eu já vi pessoas que se adaptou com glicerina e não com Dove, e eu já vi pessoas que se adaptou com Dove e não com glicerina. O creme, eu lembro que na época, a médica, meu pai até pagou a consulta, porque ninguém descobriu que eu tinha. Ninguém conseguiu descobrir que eu tinha. E aí meu pai pagou uma clínica uma vez, e aí a médica lá mandou meu pai fazer, mandou a receita para levar na farmácia de manipulação para poder fazer um tipo de creme específico para mim. Só que ela não sabia também que eu tinha alergia a óleo de amêndoas. E dentro do creme que ela tinha passado, tinha esse negócio, esse óleo de amêndoas. O seu caso já é mais específico. Quando eu passei o creme, eu fui para o hospital. Porque eu tinha que passar o creme no corpo todo, na cara, tudo. Eu fui para o hospital outro dia, porque quando eu acordei, sangrava. E eu não tinha feito nada, eu não tinha coçado nada também, na noite, assim. Eu passei e fui dormir. Quando eu acordei pior do que quando eu fui para o hospital. Aí nesse caso, por exemplo, pessoas desse tipo, né, igual você, igual eu, tem muitas pessoas assim, o creme não pode ter perfume. Não pode ser esse creme boticário, natura, não. Tem que ser creme, tipo creme comum, e mesmo neutro
Neutrogena, Dove, Nivea, tem que ser aquele sempre. Se já vem com perfume, já dá conselho também. E foi o Neutrogena que me resolveu. Meu pai rodou, comprou os preços mais caros do mundo e nunca. É o Neutrogena branco sem perfume. Isso, é esse mesmo. Ah, usa esse sem perfumado. Não, nem quero. Porque você vai passar, vai coçar por causa do álcool do perfume. Então, é uma questão que, assim, você percebe, na sala de aula, a gente ganha uma experiência. Por exemplo, semana passada, uma aluna minha, na noite, veio assim: nossa, professor, essa menina aqui está com esse problema. Eu tive ele assim: você é pele seca. Não, mas você é pele seca. Se você quiser, pode passar o meu contato para a mãe dela e conversa com ela. Mas o problema da sua filha é pele seca. Ah, a médica pediu o exame X, Y, Z. Ok, se você já está tratando com a médica, segue à vontade. Quem sou eu para discutir o tratamento da profissional? Mas, se fosse só eu ia falar: começa a usar. Ou compra 2 sabonetes para ver qual dos 2 a sua filha se adapta: o de glicerina e o Dove. Porque um se adapta com glicerina, outro se adapta com Dove. Cada coisa pelo outro. E terminou de tomar banho, não seca a pele. Você só vai tirar o excesso. Você não vai ficar raspando a toalha como uma pessoa normal faz. Não, você só bate a pele. Né? E aí você joga com a pele úmida, você encharca, você besunta ela de creme. E é literalmente besunta mesmo. A minha família tira sal porque eu uso aquele Nivea azul. Eu saio com a cara branca, com a barba branca, ela fala assim: ó, homem das cavernas. Falei, deixa aí que já Eu enche lembro tudo. quando eu era pequena, a médica me colocou numa sala, tinha um monte de outros médicos, dermatologistas, né? Cada um com uma especialidade diferente lá na sua casa. Eu fiquei sentada, mandaram eu tirar a roupa, eu era criança, mandaram eu tirar a roupa, meu pai ficou comigo, mandaram eu tirar a roupa, porque meu corpo todo tinha ferida e eles não descobriam do que era, o porquê que eu tinha. Porque todos os meus exames que eles tinham me pedido, eu não tinha alergia a poeira, não tinha alergia a comida, assim, peixe, essas coisas, e eles não sabiam por quê. Porque assim, o meu corpo, ele não ficava tipo assim, não era um processo. Você coça, fica vermelho, você vai coçando, vai machucando. O meu não. Eu dormia, quando eu acordava, a ferida estava lá. Já. Como se fosse assim, de uma hora para outra. E saía pus, saía sangue. Eu tinha O pulso já é um processo infeccioso. Que aí foi da aula de quinta-feira. Era a bactéria da pele que já entrou na Eu ferida tinha dela. no rosto, tinha coceira. De tão, assim, e eles não descobriram por quê. Por que eu tinha essa alergia? Aí eu fiquei pelada quando era criança na frente. Fizeram uma roda, me colocaram no meio e fizeram uma roda. E todo mundo vinha analisando e eles ficavam discutindo na minha frente o que poderia ser, porque ninguém conseguia descobrir o que era. O meu caso foi bem parecido também. Só que eu dei a sorte de uma médica de punho. Minha mãe trabalhava num posto, eu já estava adolescente, de passar desodorante, assim, e o braço, eu virava carne viva, era um inferno. Aí a médica falou assim: seu problema é simples, é só pele seca. Você vai ter que usar um sabonete com hidratante e hidratante pro resto da vida. Não tem No final das contas, era alergia a corante. Olha só. Nossa. Então, aí no seu caso já é um pouco mais grave, porque você já tem um quadro alérgico. Né? Aí o quadro alérgico é uma outra questão. Mas você entendeu, Adriele, quando eu te falo, não procure problema. Sim. Procure avaliar a pessoa. Se ela tiver um problema, se você for bom num corpo normal, o problema salta os olhos. É que ainda não costuma dar um hospital atenção, né? Quando a gente vê se tem hematoma, não sei o que, é sempre isso na cabeça. Avalia o corpo. Olhou, não tem nada? Pele íntegra, sem sinais de lesões ou manchas ou qualquer outra coisa. Tá bom? Dúvidas? Angústias? Frustrações?